Olá, estamos em mais uma gravação do Podplay, o podcast de pós-graduação em Letras, conceito nota 6 pela CAPES. Hoje, a nossa temática será a literatura no materialismo lacaniano. E hoje nós estamos aqui com a professora doutora Marisa Correia Silva e sua orientanda de doutorado, Fernanda Garcia Cassiano. É um prazer tê-las aqui. Obrigada. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que é o materialismo lacaniano e de onde ele surgiu, de onde tudo começou e como vocês iniciaram, então, as suas pesquisas sobre a temática. Isso já dá um podcast completo, né? Vamos tentar, assim, não falar demais, né, Fê? Quer começar? Eu acho que a gente pode partir pela linha de pesquisa de entender o que é o materialismo lacaniano, porque às vezes por ter esse nome ali de Lacan no meio, a gente já leva a entender que é um conceito psicanalítico, né, que vem da psicanálise, mas na verdade ele vem ali do desenvolvimento do materialismo dialético a partir ali dos conceitos de Jack, de Badiou e outros filósofos que pensam numa abordagem dessas ideias do psicanalista, né, de Lacan, que foi um psicanalista com uma abordagem muito específica lá do século XX, mas ampliando isso na perspectiva da sociedade, do materialismo para as coisas concretas que acontecem socialmente falando, né? Então isso vai se expandir em termos econômicos, em termos sociais, em termos de pensar uma estrutura social relativa às produções de um próprio tempo. Então, o materialismo lacaniano, ele é essa vertente onde a gente procura buscar esses outros aspectos da psicanálise, mas enxergando ele dentro de um contexto social, né? Agora, isso para a literatura é um outro salto gigantesco. Que legal. Acho que veio quando você começou, né? A pensar essas perspectivas aí no pós-doc. Realmente, eu saí para fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos com o Philip Rothwell, né? Na época ele estava na Rutgers, que é a Universidade Estadual de New Jersey, e ele era o estudioso do Zizek, foi o cara que começou a trazer o materialismo lacaniano dentro da literatura. E então eu tinha um projeto já mais ou menos desenvolvido, mas para eu poder concorrer a esse pós-doutorado, eu tinha que deixar o projeto dentro daquilo que ele estudava, né? E a minha reação quando eu vi materialismo lacaniano foi muito glamurosamente ficar com todos os cabelos em pé e as unhas, porque o próprio conceito, né, de você pegar o materialismo histórico, materialismo dialético e jogar a psicanálise de Lacan em cima assusta. Então eu fiz o que tinha que fazer, né? Fui morrendo de medo e comecei a estudar. E quando eu comecei a ler o Zizek, eu me apaixonei. Aí eu falei, não, agora acho que eu estou entendendo, né? E continuo estudando. E eu acho que se tiver mais 30 anos para estudar, ainda vai ter coisa para eu aprender, para eu entender. E então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu preciso trazer essa linha para cá. Porque é uma coisa que tem muito para contribuir. Claro, na minha área de especialidade, que é a literatura, mas vai muito além da literatura, e eu acho que a pegada é essa. Como a Fer falou, é como se a teoria abraçasse toda a sociedade, né? O próprio Zizek, que é um filósofo, ele trabalha muito com política, ele trabalha muito com estudos culturais, tá? Então, ele mesmo não faz análise literária, apesar das vezes ele lançar olhares sobre obras literárias, mas não é esse o viés dele. Então, a gente está pegando... tem outros nomes importantes também, o Alain Badiou, por exemplo, mas basicamente a releitura do Lacan feita pelo Zizek é o que a gente pega para aplicar na literatura. Algo totalmente novo de romper estruturas. Na universidade, vocês têm um grupo de estudos.
Dentro do grupo, como que é realizado os estudos? Vocês fazem um recorte específico ou vocês estudam todas as vertentes do materialismo lacaniano? Como que é feito lá no grupo? Boa pergunta. A obra do Zizek, ela tem alguns pontos que estão muito bem difundidos e aceitos, e tem outros pontos que são mais problemáticos. Ele tem 2 doutorados, tá? Ele fez um em filosofia e outro em psicanálise. E ele fala bastante, né? Ele publica bastante coisa. É difícil acompanhar, porque ele publica enlouquecidamente. E o doutorado, inclusive, ele fez com o genro do Lacan, Jacques Lamillet. Nossa. E a releitura que ele faz, especialmente do Hegel e do Heidegger, né, que são os filósofos, dá muita polêmica. Já a releitura que ele faz do Lacan está muito bem aceita, está muito difundida. Então, é claro que a gente vai estudar aquilo que já tem uma firmeza, né? Então, a gente pega a releitura dele do Lacan e mais outros vieses. Por exemplo, ele tem um livro sobre violência, o conceito de violência, que eu acho muito legal e que ajuda a gente a pensar não só dentro da literatura, mas o que é a violência no mundo que a gente vive. Então, a gente trilha um caminho que a gente acha que é academicamente mais produtivo, né? Porque se a gente escolher o lado mais polêmico, pode ser extremamente divertido. A gente pode ter brigas extremamente viralizáveis, né? Mas a intenção não é essa. A intenção é pegar algo que a gente fala, não, daqui a gente pode realmente produzir com muita firmeza. Sim, e acho que pensar também que sempre parte dessa perspectiva de que a própria psicanálise do Lacan já se estruturava no entendimento de como a linguagem se desenvolvia, né? Então a gente fala que vai além de uma perspectiva literária, mas não foge do que a gente comunica em relação à comunidade, à sociedade, à composição de estrutura social, porque tudo isso sempre vai passar pelas barreiras da linguagem, né? Por isso que a literatura ela ainda consegue fazer um acréscimo ali do uso da linguagem e das simbologias que vão além, que vão representar como um todo, né? Esse recorte, ele é meio que o que a gente acaba pegando justamente porque é onde a gente consegue ver a clarificação das ideias, né? Se criando ali. Eu acho que à medida que a gente for conversando e chegar nos exemplos, essas coisas ficam mais claras, sim, porque é muito parecido com a própria escrita do Zizek. Às vezes eu estou tendo dificuldade de ver o desenvolvimento, aí ele pega e dá 2 ou 3 exemplos, você fala, mas isso é claríssimo. Agora sim. É aquela coisa assim de dar o susto no primeiro momento, né? Aí depois quem não fugiu correndo, ele abre a porta e oferece o cafezinho. Isso é muito bom. Você falou um exemplo. E na universidade, como que você consegue aplicar isso? Como que a gente pode aplicar? Bom, dentro do campo da literatura, a gente vai falar, acho que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, mas tem uma coisa muito interessante. Durante a pandemia, e mesmo sabendo que eu pertenço ao grupo privilegiado, né, porque nunca deixei de receber salário, pude trabalhar em casa, né, pude fazer isolamento social, então nunca fiquei, por exemplo, em risco alimentar, né, então eu tenho muita consciência de pertencer a um grupo que teve muito privilégio durante a pandemia, mas mesmo assim eu fiquei muito angustiada, todo mundo ficou, ninguém saiu da pandemia bem, e eu acabei publicando um capítulo de livro, 2 artigos e um texto no blog sobre a pandemia, usando as ideias do Zizek para tentar entender o que era aquilo. Né? Então, você vê, acaba sendo em contexto acadêmico, sim, mas vai muito além, né? Eu estava usando o Zizek para entender o que era aquele momento, ou aspectos daquele momento. Por exemplo, por que eu uso a UEM como exemplo, né? Mas eu fui buscar dados e descobri que durante os primeiros meses da pandemia, antes de chegarem às aulas, o número de eventos online, de cursos de extensão e de eventos assim, ou de cursos de extensão principalmente, aumentou numa proporção espantosa. E não só a oferta, mas também o aceite, né? As pessoas passaram a participar muito mais, assim, eu mesma. Então,
o que era isso? Por que que, de repente, o professor teve aquela necessidade enlouquecida de dar aulas online, muito antes de ter o esquema das aulas, né, do ensino remoto emergencial preparado? E aí tem um artigo que saiu na Acta Scienciarum que eu trabalho justamente com isso. Por quê? O que foi esse fenômeno? E que é todo baseado no pensamento do Zizek. Entendi. E no campo literário, qual que é a questão inovadora ou disruptiva que a gente pode trazer, então, com o materialismo lacaniano? Olha, quando a gente fala de cultura de valor, a gente acaba sempre caindo nesse papo de que o cânone, ele tem essa grande massa de produtos e de coisas que a gente pode tirar dele, que são as melhores coisas que a gente pode receber da literatura, né? Nesse sentido, assim, beleza. Bem falado. Mas quando a gente fala de cultura popular, a gente tem que olhar com um olhar, no mínimo, diferenciado para outras produções e tentar entender, para além desse sentido de valor do que é importante ou não, mas o que aquilo vem significando para a gente, quais são os indícios que essas coisas elas demonstram nesse sentido, né? Então, literariamente falando, quando a gente pensa numa perspectiva materialista lacaniana, numa teoria, na leitura, numa análise, né, proposta a partir de outros aspectos dentro da própria literatura, a gente pode, primeiro, pegar o cânone que já tem uma leitura colocada e mudar essa posição, né, colocar de certa forma uma subversão numa leitura. Então, a gente possibilita aí uma forma diferente de olhar para aquela análise que já está estruturada, mas, para além disso, eu acho que também ele extrapola limites, ele extrapola caminhos quando a gente olha para um tipo de literatura que é tida como uma versão de uma contra-cânone, ou então como uma literatura minorizada, ou então numa perspectiva também que a gente tem hoje, que é a dificuldade que a gente tem de compreender o gênero literário das coisas e o quanto o dinamismo de fragmentações estéticas e da própria linguagem estão sendo colocadas em textos, né, como narrativas, romances, que a gente acaba tendo dificuldades de lidar com a interpretação de uma forma muito metodológica, que é a que a gente já tinha há muito tempo, né, já assim colocada. Então, eu acho que, para além disso, a gente consegue perceber que muitas outras produções, elas vêm ganhando valor não só como uma produção de contraproposta, no sentido de vamos olhar para o que também é ruim, mas então, o que é ruim, será que o ruim do ruim não é, na verdade, bom, no sentido que demonstra uma forma diferente que a gente pode olhar para isso? E também penso que se a gente não faz isso dentro da universidade, que é o lugar onde a gente tem rigor, onde a gente tem autonomia para falar sobre a linguagem, porque nós somos pesquisadores da língua, né? Então, se isso também não parte da gente enquanto analisadores ali da forma linguística de uma metodologia, isso também não tem como partir de outro lugar, né? Então, eu acho que amplia essa nossa visão, essa nossa possibilidade de olhar aquilo que vem da materialidade para além do que a gente já sabe tirar e do que sempre foi feito e vai continuar sendo feito, né? Mas eu acho que com uma novas possibilidades. Então, a gente começa a dar valor para outras formas, né, de produções literárias. Eu penso que isso também. E é interessante pelo seguinte, o Zizek, sim, ele tem esse lado, né, de tirar do pesquisador o medo de trabalhar com objetos que normalmente são vistos como inferiores, né, bem entre aspas. Mas ele também abre novas visões para objetos que são considerados o top, né, o topzera. Então, para dar dois exemplos, né, pensa no romance Madame Bovary, que é um romance, né, é o primeiro grande romance realista, escrito na França, etc, etc. Meus alunos de primeiro ano todos tinham que ler, né, eles acabavam gostando, na verdade. E a interpretação clássica, a Emma Bovary era uma mulher insatisfeita com o casamento, né, e ela lia aquelas novelas, né, aqueles romances românticos, aquela coisa toda, as viscondessas cometendo adultério, aqueles duelos, aquelas coisas descabeladas. E aí, isso para ela é uma fuga daquela realidade entediante, insuportável da província, e ela acaba tendo os casos, né, porque é a outra maneira também dela lidar com essa realidade sufocante. E não se dá muita atenção para o fato de que, na verdade, o que causa a desgraça da Emma não são os casos. É porque ela começa a gastar um dinheiro que ela não tem. Nossa! Pensa um pouco. Se você já leu o romance... Eu já li. Então, porque... Claro, você pode dizer, tá, mas a ideia de ter, assim, as roupas íntimas mais bonitas para os amantes faz parte.
Mas a Emma, ela não era uma maluca. Quando ela casa com o Charles, ela era a que escrevia as cartas de cobrança, muito educadinhas, e fazia as pessoas que estavam demorando para pagar, pagarem. Ela melhora a economia da família. Então, ela não é uma maluca. Mas, no meio daquele tédio, ela começa a gastar, né, para se cercar de coisas bonitas, e ela começa a gastar cada vez mais, até que ela faz uma dívida que ela não tem como pagar. E é isso que vai destruir a família dela. Então, me parece que sempre houve uma certa ênfase muito grande na questão do adultério. Só que, na verdade, não era aquilo. Claro que o adultério faz parte. Eu não estou dizendo que o adultério é uma coisa simples. Sim. Mas... Mas a estrutura que ela estava colocada, né? Exatamente. Mas e esse gasto? Aí, se você parar, né, tem uma dissertação no PLE, que foi orientada por mim, que trabalha com a ideia da leitura desses romances não serem uma tentativa de fugir da realidade, e sim uma tentativa de sentir alguma coisa, sabe? Daquilo que o Lacan vai chamar de encontro com o real, que é você buscar um choque para você sentir alguma coisa, para ela não se sentir morta em vida. E aí, por esse viés, então, a Emma não é só uma mulher francesa no século XIX entediada com casamento. Ela é toda uma série de homens e mulheres do século XX e XXI que buscam no consumismo uma forma de tapar o buraco, tapar o vazio. Ela é uma precursora. Então, isso coloca a Madame Bovary num lugar completamente novo. Sim. Né? E então é usando o Zizek que a gente chega a essa conclusão. Ou seja, você vai da análise do objeto mais cultuado, né, mais dentro do cânone, e você pode pegar um outro objeto também que ninguém deu importância e fazer um trabalho assim. Tem uma história dele que ilustra muito bem. Ele estava no Sesc Pinheiros fazendo uma conferência e ele diz que a gente não tem que ter medo de trabalhar com, entre aspas, lixo da cultura, nem porque é produto da indústria cultural, nem porque é produto de uma tradição popular que é desvalorizada. Né? E aí ele vai dar um exemplo, ele vai falar de 2 filmes. O primeiro, Lincoln, do Steven Spielberg. Sim. Fala, é um filme oscarizado, é um filme que tem uma pretensão artística, e pega um filme trash, que é Lincoln, Caçador de Vampiros. Assisti os 2. Tá. No primeiro, você tem toda a história da 13ª emenda, que foi, se eu não estou enganada, porque eu esqueço os números, mas foi a emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Como é que a população não branca aparece? Ela não aparece. Ela aparece numa única cena, entrando muda, respeitosa, quietinha, com aquele olhar assim, muito educado, né? Quando o Lincoln faz os escravos libertos entrarem para pressionar as pessoas a votarem. Mas a abolição da escravatura, segundo o filme de Spielberg, foi uma coisa que um monte de branco legal fez, né? Pelos outros. Quando você pega Lincoln, Caçador de Vampiros, o Lincoln tem a família destruída pelos vampiros, ele jura vingança, mas para ele se vingar, ele precisa de aliados. Então ele descobre um jeito de matar os vampiros. E com quem que ele vai se aliar? Com os escravos. Então, a população negra é que vai dizer para ele: a gente te ajuda, mas então você se compromete a lutar pela abolição. É um filme que, no escracho, não tem problemas de falar de uma forma simbólica uma verdade que o filme do Spielberg não tem. É que teve muita gente preta participando ativamente de forma importante pela abolição. A abolição não foi um presente dos brancos. Que muitas vezes as pessoas não lembram, né, disso. Exatamente. Então, isso é fabuloso. Você fala mesmo, né? Às vezes uma coisa traz de uma forma simbólica uma verdade social que, às vezes, um trabalho que foi feito
oscarizado, né? valorizado, não consegue trazer. Não aparece, né? Porque é uma verdade que pode ser incômoda para alguns, pode... E talvez por escolhas reais mesmo não apareça, né? Também. Com certeza, pensando nessas estruturas que fazem se você pensar sistema. que é muito comum eu ter alunos de primeiro ano de letras que não sabem que o Machado de Assis não era branco. Não sabem. Quando eu falo, gente, ele não era branco. As pessoas não devem se assustar quando elas descobrem uma coisa que não era muito conhecida ou que pode provocar um mal-estar. Tá? É que geralmente o mal-estar, as pessoas em geral querem deixar ele para baixo do tapete, né? E pelo que eu entendi, o Lacan, ele vem justamente para falar, tem algo aí que você não quer ver. A psicanálise como um todo faz isso, né? E ela faz isso para justamente tentar libertar o indivíduo. Né? Às vezes ele está numa situação que ele não consegue ir nem para frente nem para trás, por causa das coisas que ele não quer enfrentar. Né? Sim, o legal do literário é que ele tira um pouco esse peso das costas do indivíduo, né? Porque a gente fala muito sobre não psicanalizar a personagem. Porque às vezes você está lendo um texto, do nada você já está fazendo análise, por que ela estava pensando isso? E daí não é, né? A gente sai justamente dessa psicanalização de uma especificação de uma personagem, de um homem, e compreende como isso funciona numa simbolização social. Aí a gente parte para outras esferas, né? Nessas representações literárias. O Zizek tem isso, né? A grande contribuição dele era pegar o pensamento do Lacan, que até então era visto como uma prática clínica. Quer dizer, a pessoa estava com um problema, ela procurava um profissional da psicanálise e ia se tratar, né? Ia se fazer terapia. E o Zizek vai mostrar que na própria origem do pensamento do Lacan já está prevista essa aplicação para grandes grupos, para grupos sociais. É olhar realmente assim como um todo, né? Isso que eu achei interessante. A gente estava falando aqui sobre as aplicações que o materialismo lacaniano pode ter na sociedade, e isso é realmente muito legal. E aí, no caso, a gente sabe que as nossas pesquisas, geralmente o incômodo vem do social para a academia. No caso do materialismo lacaniano, a professora deu o exemplo dos filmes. Qual que é a aplicabilidade social que a gente pode ter? Até se vocês quiserem dar um exemplo atual, contemporâneo, também para exemplificar para os nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo pelo YouTube também. Tá, eu penso assim, eu estudo literatura de autoria feminina contemporânea, né? Então, o meu recorte de estudo é muito atual. Então, eu tento ficar lendo sempre quem tá publicando as coisas agora, tentando ver essa coisa e tentando sempre fugir desse caminho aí da gente pensar, o que tal pessoa tá pensando? Por que ela tá com esse problema? Ela tá com essa questão mental ali. Aí, quando a gente partia, por exemplo, para os estudos da Clarice, que é um cânone ali colocado, a gente consegue fazer muitas análises em relação aos conceitos do próprio Zizek dentro da Clarice, porque as personagens dela sempre repetem um padrão, sempre não, né? Mas no geral repetem esse padrão da epifania, que é esse momento da descoberta, esse momento do entendimento do eu, e que numa análise de identidade, né, numa perspectiva ideológica, a gente consegue compreender que essas mulheres, elas se veem como representantes de seus próprios mundos, né? Elas começam a se identificar como sujeitas de uma pessoa individual que pensa, que deseja, que quer coisas. A gente leva isso para o coletivo, assim, a epifania dentro da Clarice, ela é muito específica, a gente vê, né? É muito claro quando acontece esse momento de mudança. Quando a gente traz para outras literaturas de agora, por exemplo, a Lorena Portela, que escreveu o romance Tudo Que Já Nadei, a Aline Bey, do Pássaro Morto. A gente começa a perceber que, tudo bem, se a gente fosse levar para uma análise de identidade dessas mulheres, elas também são mulheres que estão num movimento de descoberta individual e de discurso narrativo que fala muito mais sobre o próprio percurso delas, enquanto pessoas que querem, que desejam, do que sobre enlaces com outros personagens, né? Então, são romances mais individuais. As mulheres meio que são quase autobiográficos. Você lê aquilo e você fala, nossa, parece que é quase autobiográfico nosso, né? Será que ela estava aqui do meu lado? A gente consegue ver uma voz coletiva feminina de uma literatura que ecoa muito além dessas escritas individuais, porque você percebe que essas mulheres todas estão falando sobre um discurso de afeto, de desejo e de redescoberta. Então, quando a gente coloca como se fosse uma linha mesmo, assim, que a gente poderia tecer entre todas elas, independentemente da análise de conteúdo, de discurso, de decisões, assim, estéticas do texto e de linguagem, elas conversam
muito no mesmo sentido. E eu acho que isso é justamente a gente colocar isso num aspecto social, porque se elas conversam entre elas, e elas estão tecendo aí esse contra-cânone que a gente chama hoje, mas que eu gostaria que a gente parasse de colocar como uma contraposição do cânone e entendesse como um valor social emergindo aí, eu acho que a gente consegue perceber esse valor social ativo em todas as nossas produções do agora. Então, é claro que quando a gente parte para esse cânone, a gente consegue ver que a gente tem muitas estruturas que continuam se repetindo, mas nem sempre tem que ser de uma forma tão específica. Então, as mulheres não precisam falar só sobre literaturas onde elas estão desejando, se descobrindo ser livres do trabalho. Elas podem falar sobre coisas muito diversas e ainda assim a gente consegue tecer aspectos e características de um próprio inconsciente que está se vendo como um sujeito mais livre mesmo, assim, de um discurso mais livre. E eu vejo isso, e daí isso acaba que vira esteticamente uma coisa que você vê acontecer, porque eu sinto que esses romances que estão desestruturando o conteúdo, eles acabam desestruturando a linguagem junto, né? Que é a coisa do Pássaro Morto, que é um texto extremamente poético, Sim. Que é o livro da Lorena Portela, que são os livros da Helena Parente Cunha, que eu também estudei no mestrado. São, né, narrativas que você percebe visualmente que se conversam nessa desestruturação, mas que ainda assim estão se colocando num lugar de uma voz potente ali, que perpassa esses caminhos e conversa com tudo isso. Então, como se fosse um bolo gigantesco, né? Que dá pra dividir o pedaço que todo mundo come. Porque a gente conversa, a gente vai pegando esses pedacinhos, né? Eu acho que isso é muito contemporâneo, é muito atual e faz com que a gente compreenda o quanto isso vem de antes, mas que por agora é muito aplicável em qualquer coisa que a gente produz, né? Uhum. E tem duas coisas interessantes para a gente pensar com relação ao materialismo lacaniano, à literatura e o impacto maior no social. Sim. O primeiro, que é o mais importante, eu creio que seja, que como você já percebeu, o Zizek é um cara, né, é uma palavra que a gente gosta de usar, disruptivo, ou seja, que bagunça o coreto. Sim, né, ele põe tudo de pernas pro ar. Também. E quando você entra para uma universidade, se for uma boa universidade, você vai aprender método científico. Então, você vai aprender, por exemplo, que nas ciências humanas tem uma coisa que se chama distância temporal. Quer dizer, uma coisa que está acontecendo agora é mais difícil de você entender, né? Porque você está mergulhado naquilo. Né? Você precisa de uma perspectiva, né? E não estou dizendo que está errado, de maneira nenhuma. Mas isso cria um problema para a própria sobrevivência da universidade numa cultura onde tudo é cada vez mais imediato. É verdade. Né? Quando você pensa, especialmente em termos de jovens, mas não só em termos de jovens, né? A primeira geração do imediatismo já passou dos 40. Sim, é verdade. Não fica 50 já. Então, como é que você vai responder a certos desafios que demandam uma resposta, mesmo que seja parcial, mais rápida? A universidade se sente pressionada a dar opinião, por exemplo, sobre o ChatGPT, sobre a inteligência artificial. E eu acredito que dentro da universidade, nas áreas de física, de computação, haja profissionais que estejam qualificados para falar sobre o tema. Aí, se você me pergunta, o que você acha? Eu diria, eu não vou falar porque eu vou falar bobagem. Né? Por quê? Porque o meu conhecimento é de ouvir dizer, não é um conhecimento científico. Né? Então, mas as pessoas fora do ambiente universitário são cobradas de ter uma opinião, de ser contra, de ser a favor, de achar que isso vai acabar com a humanidade, de achar que vai ser a melhor coisa possível, imaginável. Né? Então, me parece que toda forma de pensamento que te dê uma fundamentação para tentar entender o agora, o disruptivo, aquilo que ameaça botar o mundo de pernas para o ar e que, inclusive, te faz pensar, bom, nós temos que passar por isso, né? E como é que nós vamos, que caminhos nós temos para lidar e que caminhos seriam os melhores ou os menos piores para lidar com essa situação. Como se fosse uma espécie de redução de dano. Sim, pior que é. Acaba tendo esse efeito também, mas é mais no sentido de não tenha medo de olhar para o agora. Entendi. Né? É claro que a perspectiva histórica, o distanciamento temporal vai deixar as coisas mais claras, mas isso não significa que seja impossível
você tentar observar o agora e tirar alguma conclusão viável. E criar links desse agora com o passado também, porque daí é uma coisa que a gente tem acesso, né, pelo menos. A gente consegue ver, às vezes, algumas estruturas, como elas se reproduziram, para a gente talvez prever formas e, né, entender. Eu diria, então, que a universidade ela tem essa demanda, esse desafio. Ela tem que desenvolver um tipo de velocidade de resposta, ainda que parcial, ainda sabendo que corre o risco de errar, porque é uma questão de sobrevivência. Então, nesse ponto, eu acho que o pensamento do Zizek se insere, sim, de uma maneira muito importante. Entendi. Gente, agora vamos para polêmicas. Adoro! Não sei ainda pronunciar o nome dele. Primeira polêmica, não sei pronunciar. Zizek. Ele, assim, em si, ele é polêmico. E aí, como que a gente lidar com polêmica? Polêmica do Zizek. Como que acontece? Quais são os seus primeiros conselhos que você sempre fala pra gente? Eu sempre digo que não existe forma de saber completa, pronta, fechada. Todo pensamento, ele admite crítica, ele admite ser repensado. Mais para frente, essa crítica pode ser criticada. Alguém pode vir e dizer, não, você interpretou isso de uma tal maneira, mas não é assim, isso tem que ser interpretado de outra maneira. Se você for pensar, você tem Sócrates, Platão e Aristóteles, né? A Santíssima Trindade da filosofia grega. Bom, o Sócrates não deixou escritos, foi o Platão que escreveu. Aí vem o Aristóteles e se contrapõe ao Platão. Né? O Platão vai para toda aquela ideia, né, do idealismo, de que o que realmente importa não está no nosso mundo físico e material, está no além, está no metafísico. O Aristóteles diz, calma lá. It is what it is, né? Quer dizer, é o que a gente... Vamos trabalhar com o que a gente tem, porque senão a gente pira. Isso, por acaso, destruiu Platão? Não. Né? Quer dizer, essa discussão entre esse viés mais pragmático do Aristóteles e a metafísica do Platão é a base estrutural das polêmicas da filosofia ocidental até hoje. Então, quer dizer, se o Platão vai muito bem, obrigada, depois do Aristóteles, hoje seria descrito como ter passado como um trator por cima dele, né? Então, vamos parar de ter esse medo. Se alguém fala para mim, olha, se um dia alguém pegar o teu trabalho e provar que você estava errada, o que você vai fazer? Eu falo, eu vou agradecer, porque essa pessoa vai ter ensinado alguma coisa. Entendi. É como se a polêmica movimentasse, pegar novos estudos, novos tipos de saber, novos conhecimentos. O Zizek é uma figura. Ele vai um pouco atrás de polêmica também, né? Ele tem uma certa atração por polêmica. Eu costumo dizer, brincando, mas não tão brincando assim, pelo amor de Deus, não seja cancelado, porque aí você cria um problema com seus estudiosos. Nossa, a gente vai jogando tudo o livro fora, chorando. Não, eu não estou assim absolutamente dizendo que as pessoas podem fazer o que quiserem e não sofrer as consequências, não é isso, né? Mas eu diria que a polêmica, ele já entendeu que a polêmica, entre outras coisas, dá visibilidade. Tá? E ele não tem medo das polêmicas, o que é muito bom. Mas até hoje, ele nunca fez nada contra os direitos humanos, né? Sim, algo que merecesse cancelamento. Eu acho que há polêmicas e há polêmicas. Né? Tem polêmicas que a gente não precisa nem discutir, que são indiscutíveis, assim, são certeiras. As polêmicas que eu vejo que envolvem mais essa questão do pensamento do Zizek são justamente nesse sentido da reflexão, porque ele nunca dá uma resposta muito exata para as coisas, sabe? Então, às vezes, ele vai fazer uma interpretação e falar uma coisa num livro que, num outro momento, quando ele retoma aquele conceito, ele pode se mudar de assunto, assim, ele fala de uma outra forma, aquilo que você às vezes até tem que procurar a fonte para ver como você vai seguir, ou então justificar a forma da linha que você está seguindo. De certa forma, isso arma a gente com positividade, porque quando a gente está escrevendo, você tem que direcionar o seu caminho de escolha, né? Você escolhe
um caminho, determina, fala onde você está pensando essa análise e segue esse prumo, né? Que, aliás, era o que o Lacan fazia também, né? O Lacan é extremamente difícil de ler, porque, em primeiro lugar, ele não estava preocupado em definir os conceitos, ele ia usando. E conforme o tempo ia passando, ele alterava o que ele entendia por aquele conceito. Então, ele passa a usar o mesmo conceito de uma outra forma. E ele não tem a gentileza didática de informar o leitor que ele mudou. Então, alguns estudiosos vão percebendo o ponto de inflexão. Olha, dessa época para frente, ele passa a entender tal conceito assim, assim, assim. E aí você está lá, né, tendo que se virar. O Zizek, eu acho que é mais didático que o Lacan nesse ponto. Mas ele também vai... ele tem uma história no pensamento dele. E também acho... a construção do próprio pensamento, né? Se ele determinasse um conceito daquela forma e deixasse ele parado no tempo, a gente não ia ter nem como lidar com isso é uma coisa, né? Isso é a ciência. Quer dizer, você lança uma hipótese, ela está errada, você volta atrás, você diz não é isso, você refaz, né? E eu acho que... E é bom que seja assim, porque se para ser cientista você precisasse acertar sempre, não ia ter cientista. Isso é verdade. E ainda mais... A gente tem que lembrar que a gente trabalha com uma ciência, né? Sim. Exatamente. E a ciência, nas humanidades, está lidando com algo, né, que é humano, que é impossível você aprender e transformar uma série de fórmulas, entendeu? Eu acho que o humano é essencialmente o imprevisível, uma caixinha de surpresas. Aquilo que pode irromper, né, a criatividade. Então, a gente tem que ter ferramentas para lidar com essa caixinha de surpresas. Isso é muito bom, porque aquela coisa, se o humano se ele fosse homogêneo, provavelmente nós não existiríamos. Porque o que é homogêneo? O que para? Né? A gente ia ter angústia. Eu acho que ia ser uma depressão coletiva e fim da humanidade. É verdade. Gente, foi muito bom o papo com vocês. Agora, pra gente encerrar com chave de ouro, tchan, 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 tchan. Se vocês pudessem dar uma dica para quem se interessou, que era, nossa, eu gostei muito, gostaria de comprar um livro para ler, que livro que vocês indicariam? Do Lacan para começar essa jornada. Essa é uma senhora pergunta. Eu acho que, para quem nunca leu nada do Zizek, Como ler Lacan. Como ler Lacan, né? E tem um outro que ele não é exatamente lacaniano, que se chama Sobre a Violência, 6 Reflexões Laterais. E ele vai estudar um conceito de violência que ele chama de subjetivo, ou seja, a violência que tem um sujeito, que é aquela que a gente reconhece imediatamente como violência, quando alguém pratica um ato violento, né? Bate, quebra, etc. E a violência que ele chama de objetiva, que não tem sujeito, que são formas muito mais sutis. Inclusive, para um linguista isso pode ser interessante, porque ele diz que a própria existência da linguagem já é uma violência sobre a realidade. Nossa. Porque uma linguagem, ela recorta a maneira como você vai ver o mundo. Ela possibilita certas associações e inviabiliza outras. E isso em si já é um ato violento contra a própria realidade, que é aquela coisa amorfa. Quando a linguagem chegou e organizou, ela está cometendo um ato de violência objetiva. E por quê? A violência objetiva é muito mais difícil de você enxergar e de entender como violência. É porque não é algo que está aos nossos olhos, né? É algo muito mais abstrato, parece. Então, né? Ele vai estudar essas formas de violência objetiva, que tem várias. É muito interessante esse livro. Sim. E você, Fer? Sim, mesmo. Não, o meu Como Ler Lacan, eu chamo ele de Bíblia. Deixa do lado da cama, ele assim. É muito facinho, assim. Facinho no sentido de bom mesmo, uma linguagem gostosa de ler. Você consegue entender a aplicabilidade de outras formas de produção, de cultura. Daí ele dá exemplos. Então, assim, é um livro gostoso de ler, é fácil. Eu acho que para entender esses conceitos do Zizek, nessa aplicação do materialismo lacaniano para diversas obras culturais, mas a gente também tem nossas produções no blog, que é o @zizekando, que é um blog que a gente criou entre o grupo de pesquisa para testar experimentações linguísticas que fujam dessa coisa da linguagem acadêmica que a gente fala, né? Então, tem essas produções que são mais formalistas, mas no blog tem alguns textos e formas diferentes de leituras que fazem essas aplicações dos conceitos tanto no universo literário quanto no universo
universo de entender a simbologia da linguagem, série, filme, dessas perspectivas sobre a pandemia, outras coisinhas ali. É legal. Quem já está no curso de letras pode, por exemplo, se inscrever para o simpósio no Ciel, né, que eu estou coordenando junto com a Cir Dias da Silva, e que trabalha, a proposta é trabalhar coisas como o kit, né, como a indústria cultural, o popular e o acadêmico, né, os lugares dessas coisas. Então vai ter bastante gente do grupo se apresentando, é um bom lugar para ir fazer contato, já escutar, fazer perguntas, né? O grupo é muito aberto. Qual que é o nome do grupo? A gente chama de materialismo lacaniano, tá? Mas ele tem ele está dentro do CNPq cadastrado como identidade sujeitos na literatura, né? E enfim, né? A gente está na Universidade Estadual de Maringá, tem o blog, agora no CIEL temos o simpósio, a gente está aberto. Obrigada, gente. Então fica a dica aí para vocês, pessoal que se interessou pelo assunto, quer pesquisar um pouco mais. Obrigada por hoje, meninas, e até o próximo programa. Tchau, tchau.